Para abrir aqui o seminário, com algumas palavras também, democracia e gestão pública no século XXI. Boa noite. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu fui prefeito também de uma grande cidade do Brasil e tenho uma profunda admiração pelo trabalho brilhante que a comunidade faz aqui, que o prefeito Rodrigo Neves dirige com tanta maestria, com as características democráticas que imprimiu a sua gestão. Quero saudar a Luciana Barreto, nossa querida mestre de cerimônias, ou mestra de cerimônias, quem sabe. E sobre o Boaventura eu não preciso apresentar. Vocês conhecem o Boaventura e conhecem a obra dele, conhecem a história desse gigante intelectual universal que é o Boaventura. Eu sou meio suspeito para falar dele, eu sou discípulo dele e sou amigo dele, e um profundo admirador. Mas quero, rapidamente, poucos minutos, eu tenho autocrítica suficiente para saber que vocês estão aqui para escutar o Boaventura, e eu também, destacar dois aspectos fundamentais
da obra que o Boaventura vem desenvolvendo, principalmente no último período, principalmente nos últimos 15, 20 anos de trabalho, que é a observação profunda e pertinente que ele faz da introdução sobre o Estado democrático de direito, sobre a democracia, da força normativa do capital financeiro. Força normativa do capital financeiro que vem subsumindo no seu movimento o Estado de direito democrático, fazendo a pauta e determinando, inclusive, o comportamento dos seus gestores, constrangendo os seus gestores ao jogo necessário do cassino global a partir desta força normativa. E aí, o Boaventura introduz na sua obra, na sua prática, nas suas observações, nos diálogos que ele fez em todo o mundo, mas particularmente na América Latina e muito fortemente no Brasil, e muito importantemente em Porto Alegre, que é a necessidade de reconstruir o pacto democrático com outras características, impondo, através da participação popular, uma força normativa que vem de baixo para cima, que vem da participação direta da cidadania, da criação de organismos de poder que combinam a democracia direta com a democracia representativa. E nessa dialética, nessa implicação entre essas duas formas democráticas, pode-se obter experiências, bloqueios e resistências a esta dominação do capital financeiro sobre a vida pública, sobre a circulação da opinião, através do oligopólio da mídia, sobre o comportamento da sociedade em relação ao Estado democrático de direito. Esses dois momentos da obra do Boaventura não são os únicos, mas são aqueles que vêm orientando a sua visão e vêm construindo, inclusive, novos pressupostos epistemológicos para analisar a crise da política, para discutir o conteúdo de dominação e de libertação que está dentro do Pacto Democrático e para construir uma nova vida comum melhor, mais democrática, mais autêntica, mais libertária. Este é um longo caminho, é um longo e difícil caminho, e o Boaventura nos mostra também na obra. O doutor Oscar fez obras importantes em Niterói. Niterói tinha uma relação muito grande com o doutor Oscar. Então, seja bem-vindo, Boaventura. Niterói é uma cidade que tem uma tradição progressista. O Partido Comunista do Brasil foi fundado aqui em 1922, em Niterói, na Semana de Arte Moderna. E Niterói tem 10 universidades, 50 mil estudantes universitários. É uma cidade que produz conhecimento e que, sobretudo, tem um desejo muito grande de participação. Alguns meses, poucos meses atrás, numa conversa com o Tasso, aqui na nossa orla da cidade, nós pensamos em convidar o Boaventura, porque eu comentei com o Tasso, além da minha formação na área das ciências sociais, eu comentei com o Tasso que a abertura do plano estratégico de Niterói, o Niterói que queremos, que foi um plano estratégico que nós estruturamos no primeiro ano do meu primeiro mandato. Eu fui reeleito em 2016, mas o plano estratégico ele foi construído ouvindo os diversos segmentos da sociedade, e eu sugeri
na abertura do plano estratégico, um texto do Boaventura, do início de 2013. E eu diria para vocês que esse texto tem muito a ver com o Brasil dos dias de hoje. Esse texto que ele escreveu, Nem Tudo Está Perdido, naquela ocasião foi escrito certamente pensando na crise que a Europa vivia. E hoje esse texto é um texto muito atual para a realidade brasileira. E eu coloquei esse texto na abertura do nosso plano estratégico, que definiu as metas de Niterói de maneira participativa para os próximos 20 anos. E ele diz, na introdução desse texto, que esperar sem esperança é a pior maldição que pode cair sobre um povo. A esperança não se inventa, constrói-se com alternativas à situação presente, a partir de diagnósticos que habilitem os agentes sociais e políticos a serem convincentes do seu inconformismo e realistas nas alternativas que propõem. A democracia não se sustenta sem as condições que a tornem credível ante a maioria da população. Tal credibilidade assenta-se na representatividade efetiva de quem representa, no desempenho de quem governa, no mínimo de ética política e de equidade, para que o cidadão não seja apenas quando vota, mas também quando trabalha, quando adoece, quando vai à escola, quando se diverte, cultiva, quando envelhece. E eu me lembrei muito, quando eu li esse texto, de um outro pensador europeu que eu admiro, que é o Norberto Bobbio, no artigo O Futuro da Democracia, onde ele fala do problema da crise de desempenho da democracia, que também é um outro enorme problema da democracia, sobretudo no mundo ocidental, porque a gente vive um contexto de demandas cada vez mais crescentes dos cidadãos sobre os governos, e tem que ser assim mesmo, e com o advento das redes sociais, da quarta revolução, da internet, essas demandas se tornam cada vez mais exponenciais. E, por outro lado, a própria democracia desenvolveu um complexo sistema de controle sobre o Estado, que muitas vezes reduzem a capacidade de responder essas demandas com agilidade, com a urgência que a sociedade demanda e espera. Como superar esse impasse sem recorrer às tentações autoritárias que sufocam a sociedade civil e, por outro lado, fazem a rejeição ao controle público sobre o Estado. Não há outra maneira que não seja radicalizando a democracia de um lado, no sentido, inclusive, de hierarquizar prioridades, e, por outro lado, inovar, modernizar a administração para que ela possa utilizar as melhores ferramentas hoje disponíveis para ampliar os espaços de participação e ter mais agilidade nas respostas aos cidadãos. Então, o tema do nosso seminário, Gestão Pública e Democracia no século XXI, Cidades Inteligentes e o Desenvolvimento Social e Econômico Local, tem muito a ver com aquilo que o Boaventura tem produzido, pensado, refletido ao longo desses últimos anos, das últimas décadas. Aqui em Niterói, a gente tem trabalhado muito em função desses valores, princípios e conceitos. Niterói é praticamente a única cidade no Rio de Janeiro que vem, ao longo dos anos, apesar das diferenças partidárias, com uma visão progressista de gestão, de administração. E por isso eu acredito é a cidade que, apesar dos problemas, desafios que persistem, nós não somos uma ilha nesse contexto caótico do Rio de Janeiro do Brasil, é a cidade que vem alcançando realmente resultados positivos, mesmo no contexto de um país ainda muito desigual e com
elevada pobreza como o nosso país. Então, seja no campo da educação, do saneamento, da saúde, a cidade vem se destacando. Eu queria, Boaventura, te dar as boas-vindas e dizer aqui a todos que estão aqui, e realmente a gente tem uma expectativa muito grande em relação a essa exposição e que ela nos ajude a iluminar o contexto dramático que a gente está vivendo. Eu confesso a vocês que nos últimos dias eu tenho andado um pouco angustiado, porque o Brasil, nos últimos 2 anos, viveu a ruptura do Pacto Democrático da Constituinte de 88, com o impeachment que foi promovido sem um fato determinado, com medidas que apontam para a barbárie, e eu espero que o próximo presidente da República adote como primeiras medidas do seu governo a revogação da reforma trabalhista e a revogação dessa emenda constitucional que é uma completa barbárie, insanidade, coisa que ninguém fez no planeta, que é o congelamento dos gastos sociais pelos próximos 20 anos do Brasil. Então, Boaventura, eu realmente estou muito feliz de te receber, com todas as pessoas que estão aqui, e que essa reflexão nos anime para os dias que virão, para as semanas que virão. A gente vê o ex-presidente Lula encarcerado, o maior líder popular da história do Brasil. Por outro lado, um fascista, na ausência do presidente Lula, liderando as pesquisas. Que nós, progressistas desse país, possamos fazer um esforço muito grande, porque essa eleição provavelmente é a eleição mais importante das nossas vidas, e vai definir, certamente, a repactuação ou não desse país para os próximos anos, para as próximas décadas. Eu já falei demais, mas a gente não poderia deixar de ter posição nesse momento tão fundamental da história brasileira. Seja bem-vindo, Boaventura. Boa palestra, boa exposição. Obrigada, prefeito Rodrigo Neves. Bom, corações aquecidos pela música, pelas falas, então agora, Boaventura de Souza Santos, a palavra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhora prefeita. Agradeço-lhe muito as palavras amigas que me acaba de dizer, meu querido amigo Tarso. Mais uma vez estamos juntos em muitas lutas e esta é mais uma. E, naturalmente, Luciano, também é um prazer enorme ser representado por si. Pois eu trago-vos, antes de mais, uma mensagem de esperança de alguém que muitos pensariam que estaria sem ela. Está com esperança e com muita esperança. Refiro-me ao presidente Lula, que visitei ontem na prisão de Curitiba. A mensagem dele para todos vós é que não desespereis. Há esperança. Havia, obviamente, uma situação complicada, mas há esperança, e perder a esperança é perder tudo. E, portanto, ele, naquela situação trágica, difícil, devo dizer, emocionalmente para mim, de estar no edifício que ele inaugurou como presidente em 2007 e agora preso nesse edifício
da maneira atrabiliária, autoritária, grotesca, que nós todos conhecemos. Portanto, é com isso e com essa esperança que me junto hoje aqui a vós e com todo o gosto o faço. Recentemente, em Copenhaga, na Dinamarca, uma universidade convidou-me e propôs-me o seguinte tema: pode a democracia ser compatível com este capitalismo? A pergunta, a princípio, era uma pergunta completamente provocatória. Pode a democracia ser compatível com este capitalismo? Bem, a democracia, enquanto regime, só começou a vigorar, efetivamente, nas sociedades capitalistas do século XIX. E, portanto, chamar agora, pôr em questão a questão da compatibilidade da democracia com o capitalismo parece uma provocação. E, no entanto, os dinamarqueses, bem situados na vida, bem protegidos de muitos males, estavam preocupados com a compatibilidade entre a democracia e o capitalismo. E realmente têm toda a razão, e têm eles e temos nós, de estar preocupados e de nos pormos esta questão. Porquê? Fundamentalmente porque realmente a democracia, à partida, tem uma tensão com o capitalismo. A democracia é o princípio da soberania popular, o capitalismo é o lucro infinito a partir e através da acumulação de capital infinita. Portanto, de um lado o lucro, do outro lado a soberania popular. O lucro não é democrático, é o lucro daqueles que podem dominar os meios da produção e, naturalmente, uma sociedade assim é uma sociedade antidemocrática. Logo, há uma tensão entre democracia e capitalismo e essa tensão tem que ser regulada. E foi regulada, e tem sido regulada, sobretudo da segunda metade do século XX para cá. Essa regulação tem ocorrido com base no seguinte princípio: há realmente uma tensão, há um conflito entre a democracia e o capitalismo, só há uma maneira de o resolver: é a democracia regular o capitalismo. A democracia, a regra da maioria, deve regular o capitalismo. E realmente, se olharmos para o princípio dos anos 50, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o que nós vamos assistir é que realmente a democracia vai regular o capitalismo. Por exemplo, talvez hoje vos seja difícil pensar que as pessoas mais ricas na Europa ou nos Estados Unidos, em 1950, 60, pagavam até 70% do seu rendimento em impostos. E pagavam. E não deixavam de ser ricos. E o capitalismo não deixava de prosperar, porque era importante a tributação para que o Estado financiasse a saúde, a educação, a segurança ou a previdência social. Portanto, havia aqui um princípio de que realmente é preciso contribuir para a República, para o bem comum. Em segundo lugar, entendia-se que havia bens suficientemente importantes para a sociedade que não deviam ser nunca objeto de mercantilização, de estarem sujeitos ao mercado. Eram bens essenciais, eram bens estratégicos. A água, a eletricidade, por exemplo. Em alguns países até a terra. E, portanto, esses produtos, esses bens, deviam-se manter como bens nacionalizados. E assim foram aceitas nacionalizações desses bens. Em terceiro lugar, num continente tão conflitual como é a Europa, o continente mais violento do mundo, sem dúvida, não pode dar grandes lições de paz ao mundo, porque no século XX matou 78 milhões de pessoas em 2 guerras. É o continente que matou mais gente em menos tempo. E, portanto, muito traumatizado, sobretudo porque houve um conflito muito grande entre o capital e o trabalho, a ideia era que a maneira da democracia regular o capitalismo era que houvesse um certo entendimento entre o trabalho e o capital. Mas para isso havia uma maneira, é que as empresas deviam ser geridas pelos patrões, obviamente, mas com a colaboração efetiva dos trabalhadores. Inventou-se um sistema chamado Mitbestimmung, ou cogestão, em que os representantes sindicais participam na gestão das empresas. Até hoje, a Volkswagen, a Mercedes, nas suas sedes, têm sistemas de cogestão.
Ora bem, estas três coisas foram muito importantes para a democracia regular o capitalismo e o capitalismo, de facto, prosperar, porque o capitalismo tinha que prosperar, porque do outro lado do muro de Berlim, como sabe, havia um concorrente. O concorrente era o comunismo soviético. E a Alemanha Oriental, por acaso, era o país mais desenvolvido daquele setor. E, portanto, era importante dar condições à Alemanha, derrotada, para poder prosperar também e ser produtiva. Tanto assim que em 1953 se perdoa 70% da dívida à Alemanha, para a Alemanha poder prosperar. Imaginem o que teria sido bom para os gregos se em 2011 também lhe tivessem perdoado a dívida, mas obviamente não estávamos na Guerra Fria como então. E, portanto, a ideia era fundamentalmente esta, é que o capitalismo podia criar prosperidade e bem-estar, tal e qual como se dizia, que do outro lado do muro o comunismo soviético estava a criar, porque era educação gratuita, habitação gratuita, não havia desemprego, havia saúde pública gratuita e, portanto, era preciso criar serviços fortes. A democracia regulou o capitalismo para esse efeito. No entanto, algo acontece, que é a queda do Muro de Berlim, e muita gente festejou a queda do Muro de Berlim como sendo a grande vitória, finalmente, do mundo capitalista, uma vez que o mundo comunista caiu por terra, obviamente, não? E essa é uma fase de triunfalismo. Afinal, mostra-se que na competência, na concorrência histórica, o capitalismo ganhou, a democracia ganhou. E, recentemente, um colega meu realmente perguntava-se, numa discussão que nós temos vindo a ter, esta questão: quem é que podia imaginar que este modelo da democracia e do capitalismo, que parecia absolutamente triunfante, totalmente triunfante em 1989, finalmente há um consenso no mundo que o único regime político legítimo é a democracia. E o único regime económico é o capitalismo, com diferenças ao capitalismo japonês, ao capitalismo europeu, ao capitalismo norte-americano, mas são todos capitalistas. E, portanto, realmente tudo parecia que finalmente tínhamos um dividendo da paz. Por exemplo, dizia-se que terminava a Guerra Fria, para quê mais armamentos? Para quê mais orçamentos de guerra? As guerras vão acabar. Quem podia imaginar que 30 anos depois este regime está sem nenhum otimismo próprio, está numa situação de exaustão, está numa situação de perda interna e interior, como se estivesse a ser comido por dentro. Quais são os sintomas disso? Os sintomas que vos trago não são de gente de esquerda, que está preocupada com o regime, que nunca concordou muito com ele. É com os próprios internos os grandes apologistas do regime democrático, capitalista mundial. A Freedom House, que é uma fundação norte-americana que não é suspeita de ser de esquerda, de maneira nenhuma, analisa todos os anos a situação das democracias no mundo. E tem vindo a mostrar-se que nos últimos 10 anos as democracias estão em perda. Em todos os países estão a perder qualidade das democracias. Estão a cada vez a surgir mecanismos autoritários, dirigentes autoritários, violações autoritárias das constituições. A democracia está a perder terreno. Mas quem é o inimigo da democracia? Não é, por certo, o comunismo neste momento. Não? Por outro lado, outro sinal de mal-estar deste sistema é que ele, que se dizia que ia expandir-se, abrir-se, finalmente sem fronteiras, está-se a defender com muros por todo lado. O Trump faz um muro de milhares de quilómetros na fronteira sul dos Estados Unidos. É a Hungria que tem neste momento a sua fronteira sul eletrificada com o arame farpado. É o muro da vergonha da Palestina, do Estado de Ocupação de Israel. É um mundo que tem medo, que está na defensiva. Os europeus, na frente disso tudo, o medo que têm dos refugiados, que os metem em campos de concentração, onde obviamente não são tratados como cidadãos, longe disso, e que com um cinismo atroz deixam que o Mediterrâneo
seja um cemitério líquido, porque quem morre são africanos do Norte e do Sul, que não são verdadeiramente gente, são subhumanos. Uma afirmação colonialista de desprezo, racista pelo outro. Portanto, um sistema sitiado. Mas, acima de tudo, a terceira doença que parece comer por dentro este sistema é uma nostalgia, de repente, deste sistema, que era o sistema virado para o futuro, uma nostalgia do passado. Começam a surgir cada vez mais vozes que queriam voltar ao passado, passado que, por vezes, pode ser anterior à Revolução Francesa, passados que podem ser ditaduras, os neofascistas deste país, os neofascistas da Europa, a extrema-direita da Europa. Por isso que é um regresso ao passado, como se esse passado fosse a única maneira de salvar este sistema. Portanto, há aqui uma doença que é difícil de explicar porque não parece muito claro quem é o inimigo deste sistema. A gente sabe que o nazismo, quando ele surge na Europa, ele surge fundamentalmente porque é um momento em que o capitalismo se sente na necessidade de eliminar a democracia para subsistir. E elimina a democracia porque há dois grandes inimigos. Por um lado, a ameaça comunista da Revolução Soviética. Em segundo lugar, o movimento operário muito bem organizado, muito agressivo, sobretudo na Alemanha. Não há mundo comunista neste momento e nem há sequer um movimento operário muito aguerrido e organizado. Portanto, quem são os inimigos? Serão eles próprios os inimigos que criaram os inimigos deles próprios? Temos que perguntar um pouco o que é que se passou. E o que para podermos ver um pouco como é que vamos enfrentar os próximos anos. O que é que se passou? O que se passou é que foi um engano nós pensarmos que com a queda do Muro de Berlim tinha sido derrotado o socialismo e o comunismo soviético. Foi a social-democracia, isto é, a democracia com direitos sociais e económicos, que foi derrotada nesse momento. Nesse momento, a social-democracia europeia, que era a democracia, a tal democracia criada depois da guerra, com direitos sociais, económicos, etc., através de alta tributação, começa a ser posta em crise imediatamente. Porque já há um relatório desde 1975 de uma organização que diz que a democracia está sobrecarregada de direitos. Há demasiados direitos, demasiadas pessoas têm demasiados direitos e, portanto, a democracia tem que começar a cortar os direitos. É o primeiro sinal. E, portanto, a partir daí nós vamos assistindo a uma degradação do conteúdo de intensidade da democracia, que era exatamente esta inclusão, porque a democracia era compatível com o capitalismo no século XIX. Porquê? Porque quem votava na democracia eram os proprietários, os diabos. A democracia não podia fazer muita coisa contra o capitalismo, porque os proprietários não iam votar contra o capitalismo. Mas depois houve a luta das mulheres, depois houve a luta dos trabalhadores, depois houve a lutas por inclusão, por sufrágio universal. As mulheres da Suíça, só em 1962, puderam votar. Portanto, esta inclusão é que criou a tal tensão, e a tensão foi resolvida pela democracia a regular o capitalismo. Porquê é que essa regulação foi desaparecendo? Porquê é que assistimos a isso? Porquê é que, no momento em que cai o Muro de Berlim, não só cai o socialismo soviético, mas cai também a social-democracia? É que a social-democracia, se calhar, não era um projeto de paz, era um projeto de guerra, era um projeto da Guerra Fria. Existia para mostrar ao mundo soviético que era melhor. Desapareceu o mundo soviético e o capitalismo deixou de ter concorrentes. E a partir daí começa a dizer que a social-democracia é cara, que a democracia com muitos direitos é cara, que o capitalismo europeu não se pode exportar, que o único capitalismo que se pode exportar é o capitalismo norte-americano. E, portanto, começa um processo muito subtil, mas extremamente perigoso, que é este. É que, enquanto no primeiro momento é a democracia que regula o capitalismo, vamos entrar num momento em que é o capitalismo que regula a democracia. É na situação em que nós nos encontramos neste momento. A pouco e pouco,
É o capitalismo como começa a regular a democracia. É ele que vai dizer quais são os limites da democracia. E é por isso que hoje, muitos de vós, sobretudo os mais velhos, são capazes de surpreender com as páginas hoje dos jornais, perante candidatos, perante um sistema eleitoral, um processo eleitoral, perante candidatos, ou perante o resultado das eleições, como recentemente no México, que a primeira notícia, a notícia grande dos jornais, quando se abre um processo eleitoral, ou quando se decide um processo eleitoral, é qual foi a reação dos mercados. Já viram? Em democracia, os mercados não votam. Qual é a reação dos mercados? Os mercados são gente? São gente. Devíamos perguntar qual é a reação do cidadão. E quem são os mercados? São 25 empresas, em geral, do setor financeiro, que têm na sua mão 50 trilhões de dólares, dos 90 trilhões de dólares, que é o PIB mundial, dos quais 30% estão nos paraísos fiscais. 30 mil trilhões estão nos paraísos fiscais. Dessas 25, há 5 empresas que decidem. A reação dos mercados, quando vocês veem a reação dos mercados, ou quando veem um relatório de um grande economista, Rubini, a dizer que um certo candidato vosso, o Sr. Bolsonaro, os mercados não têm nada contra ele, é o resultado de 5 grandes investidores financeiros internacionais, que dizem efetivamente o que é legítimo, o que pode ser considerado um bom candidato ou um mau candidato. É o capitalismo regular, a democracia. Como é que isto destruiu ou está em risco de destruir a democracia? Por esta razão. É fácil de ver, a complexidade é simples. Porque a opacidade hoje impede-nos de ver coisas simples. A democracia assenta em 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio dos processos certos para resultados incertos. Isto é, a democracia assenta na ideia de que tem que haver regras processuais, leis eleitorais, sistemas de partidos, que têm regras que têm que ser cumpridas, porque senão há fraude eleitoral. A gente tem toda a liberdade para votar, senão há supressão de voto. Por isso é que há observadores das eleições. Processos certos para resultados incertos. Isto é, não sabemos quem é que vai ganhar as eleições. Pode ser o candidato A, pode ser o candidato B. O que é que tem vindo a acontecer? É uma perversão da democracia que está em curso neste momento, que vai no sentido de transformar processos incertos para obter resultados certos. Isto é, quem tem dinheiro tem hoje a possibilidade de manipular as regras democráticas para ter a certeza, por vezes até pelos controle que têm dos mídia, para terem a certeza que ganha o seu candidato. E, portanto, querem um resultado certo. Querem que aquele candidato perca ou que aquele candidato ganhe. Mas para ter resultados certos, os processos têm que ser incertos. E isso está a perverter a democracia. Porquê é que isto é possível? Por causa do segundo princípio. É que a democracia assenta em 2 mercados. Porque a democracia é pluralismo. Não é? O mercado político é o mercado dos valores que não têm preço. Uma pessoa é de esquerda, uma pessoa é de direita, uma pessoa é de centro, uma pessoa é católica, uma pessoa é evangélica, uma pessoa é ateu. Cada um tem a sua convicção. As convicções não se compram nem se vendem. É um mercado político. É o mercado das convicções. Depois há o mercado económico, que é o mercado dos valores que têm preço, que se compram e que se vendem. E estes 2 mercados têm que estar separados um do outro. A democracia não funciona se estes 2 mercados não estiverem separados. O que é que tem vindo a acontecer? É uma fusão progressiva dos 2 mercados sob a égide do mercado dos valores que têm preço. E, portanto, neste momento na política, tudo se compra e tudo se vende. E, por isso, a democracia empobrece na medida em que a própria corrupção se torna endémica no sistema. Porque é essa promiscuidade que faz as portas de vai-vem,
em que são os empresários que se tornam primeiro-ministro, vejam Macri, por exemplo, na Argentina, e vice-versa. Bom de primeiro-ministro. A Europa, durante o tempo da austeridade, esteve governada por toda ela, os homens que financeiramente decidiram os governos da Europa, eram homens de uma única empresa financeira, da Goldman Sachs. Da Grécia, à Itália, ao Banco Central Europeu e à própria Espanha. Todos ex-funcionários altos da Goldman Sachs. E quando deixam de estar na política, vão para a Goldman Sachs. Caso Durão Barroso, o secretário, o presidente da Comissão Europeia, durante 5 ou 6 anos, que agora é o presidente da Goldman Sachs. Exatamente esta promiscuidade entre o mercado político e o mercado financeiro sob a égide do mercado económico está a corroer a democracia por dentro. E, portanto, nós temos uma situação em que a democracia representativa, tal qual a nós a conhecemos até agora, não se sabe defender dos antidemocratas. E começamos a lembrar que, afinal, o Hitler chegou ao poder por eleições. O Hitler não fez um golpe de Estado. O Hitler chegou ao poder depois das eleições de novembro, houve umas em maio, depois em novembro de 32, é realmente que lhe dão poderes absolutos. Portanto, esta democracia não se defende. E é um problema que nós temos que nos pôr, é de como é que nós defendemos esta democracia para poder, efetivamente, contrapor-se ao capitalismo, que agora sim, os dinamarqueses tinham razão em perguntar-me, é que se esta regulação do capitalismo sob a democracia continuar, sem nenhum limite, bem, qualquer dia o capitalismo pode chegar à conclusão que estamos numa situação em que a democracia é cara demais e, portanto, é incompatível. Isto é incompatível, substitui-se. Esta é a situação em que nos encontramos. É uma situação de risco. Porque o risco ainda é maior se notarem que depois todas as instituições que se constroem no sistema democrático começam a ser corroídas pela mesma perversão. Vejam, por exemplo, o direito. O direito é fundamental para a democracia. É um sustentáculo da democracia. Que assenta na ideia que, efetivamente, há 3 órgãos, em princípio, executivo, judiciário e legislativo. Cada um tem os seus limites. O judiciário, até depois da Segunda Guerra, tem um poder importante para manter os vários órgãos nos seus verdadeiros lugares, chamado controle constitucional, mas existe exatamente segundo a mesma regra. O sistema judicial, por exemplo, funciona segundo a mesma regra, já viram, tem o mesmo princípio da democracia. Processos certos para resultados incertos. Ao direito processual, os processos têm que ser cumpridos, as regras processuais têm que ser respeitadas para o resultado ser incerto. O arguido é acusado, pode ser condenado, pode ser absolvido. O queixoso faz uma queixa, pode ganhar a queixa, pode perder. O resultado é incerto, porque o processo é certo. O que é que estamos a assistir na atual situação, do qual o Brasil é um grande laboratório? É que os processos judiciários estão a ser incertos para ter um resultado certo. Quer-se a condenação de uma pessoa concreta, então manipula-se o processo para que o resultado seja exatamente o que se pretende. Portanto, a mesma enfermidade, isto é, o direito, em vez de ser o sustentáculo para travar a vertigem autoritária, pode ser um fator adicional da vertigem autoritária. E, portanto, em plena normalidade democrática, nós vamos assistindo a uma vertigem autoritária que o próprio direito abriga. Porque cria uma espécie de um estado de exceção, que não é um estado de exceção schmittiano, porque é um estado de exceção relativamente anárquico, na mão dos magistrados, mas vejam que vai fazer a mesma inversão que a própria democracia está a sofrer. Porque o princípio fundamental do direito, o segundo princípio, o primeiro é esse, processos certos para resultados incertos, também. E o segundo princípio
é que o direito tem poder sobre os magistrados. O que estamos a assistir é que os magistrados têm poder sobre o direito. É uma inversão, obviamente, da regra. Eu tive acesso, porque nem sequer a pessoa, o magistrado Sérgio Moro, pediu sigilo para o seu requerimento, as suas alegações perante o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, devido ao facto de ter anulado uma decisão de um juiz superior, obviamente, uma produção de incerteza no sistema, porque, obviamente, a decisão de um juiz superior, se for incompetente, obviamente só pode ser anulada de uma forma, é por um tribunal superior. Não pode ser, obviamente, por um juiz inferior, de maneira nenhuma. E, portanto, foi chamado ao Conselho Nacional de Justiça. Depois de várias alegações, são várias, em que ele se arroga a dizer que o juiz desembargador Rogério Favreto é absolutamente incompetente, algo que só podia ter sido declarado por um tribunal de recurso, termina dizendo que, quiçá, forçou a lei e talvez pode ter ido um pouco além para evitar uma situação de risco. Esta é a frase. Ou seja, para ele, se o presidente Lula fosse solto, havia um risco para o país. É isto. Então, é um estado de exceção que é o magistrado que o declara. Porque o estado de exceção schmittiano é o soberano que define o risco e pede a suspensão da normalidade em nome de uma anormalidade que também é legal, mas é uma anormalidade, é um estado de emergência e ele tem o poder para a declarar. Imaginem o que é estados de exceção que podem ser fragmentados, pulverizados pelos magistrados, que num certo momento se arrogam de definir estados de exceção. Então é o magistrado a ter poder sobre o direito e não o direito a ter poder sobre o magistrado. Estão a ver a perversão? Estão a ver a inversão? E tudo isto não é fácil de ver, apesar desta opacidade ser patente. A opacidade nas nossas sociedades não é o que se esconde, é o que está tão patente que não se vê. É que as pessoas já se habituaram a isto e aparentemente o sistema judiciário brasileiro não reage absolutamente nada. Afinal, parece tudo normal. Pois esta é a situação que a gente se encontra. Isto tem muita importância, porquê? Porque, neste momento, se nós tivermos a ideia de que realmente os magistrados têm poder sobre o direito e não o contrário, vai ocorrer algo que também é subtil e que está a ocorrer e que não se nota muito à vista desarmada, por assim dizer. É que o princípio fundamental que une o direito e a democracia é o chamado primado do direito. O primado do direito é uma coisa complicada, mas simples. A ideia que o que é legítimo é o cumprimento da lei, porque a lei obedece a princípios fundamentais, a questões civilizacionais. Por exemplo, a ideia democrática de respeito dos direitos humanos, da dignidade humana. A ideia da democracia como o princípio legítimo da política. O que é que nós estamos a assistir quando se dá esta deterioração democrática de que o Brasil é, neste momento, um laboratório? É que a gente substitui subtilmente ou grosseiramente o primado do direito pelo primado da lei. São duas coisas muito distintas, parecem iguais, mas não são. O primado da lei é a lei positiva. O primado do direito é a lei com os princípios fundamentais. O Hitler respeitou o primado da lei, mas violou o primado do direito. Estão a ver? Portanto, neste momento, uma luta, por exemplo, contra a corrupção, se for levada pelo princípio da legalidade e não pelo princípio da legitimidade, pode destruir o sistema democrático. Pode destruir o sistema democrático. Um político qualquer, numa delação premiada, que é altamente contestável internacionalmente como meio de prova, porque não é prova, obviamente, que vê o seu nome mencionado, tem a sua carreira anulada. Porque depois há um monopólio mediático que faz ampliação simbólica desse caso. Cria-se, portanto, um ódio geral à política, é o que nós chamamos de populismo, e a política do ressentimento.
Nós estamos, neste momento, com uma produção massiva de falsa consciência do regime, que faz com que pretenda, acima de tudo, que as pessoas apoiem as próprias políticas que confirmam a sua opressão e que, no fundo, estejam de acordo com elas. E por isso se resignem. Este poder democrático em degradação já não precisa do consenso, quer apenas a resignação. Porque não havendo alternativa, a resignação desbasta. E, portanto, estamos num sistema que pode correr o risco de virar a vítima contra a vítima. Não se vê o inimigo. Então quem é a vítima? Quem é o meu inimigo? É se calhar uma pessoa tão vítima quanto eu. Chamamos a isso a política do ressentimento. O operário pobre norte-americano pensa que o seu inimigo é o operário pobre latino. Por isso tem que fazer um muro contra ele. O negro sul-africano pensa que o seu inimigo é o imigrante também negro e também pobre do Zimbábue, de Moçambique, que está a trabalhar na África do Sul. Vítima contra vítima. Foi assim que o Trump foi eleito. O Trump não foi eleito para a alta classe dominante dos Estados Unidos. Foi eleito por muita gente que vive exatamente nessa falsa consciência de que realmente o inimigo é outra vítima. Isto é produzido sistematicamente, o controle mediático, como podem imaginar, é absolutamente fundamental para que isto ocorra. Portanto, a situação de que eu extermino a primeira parte da minha palestra é uma situação extremamente complicada, porque a democracia realmente está numa situação de bifurcação. Eu uso muito nos meus trabalhos teóricos de epistemologia o conceito de bifurcação que foi realmente criado pelo Ilyas Prigogine, que foi um grande químico, Prémio Nobel da Química, e que estudou os sistemas químicos fora do equilíbrio. Quando o sistema químico está fora do equilíbrio, qualquer pequena modificação pode ter uma consequência total no sistema. Pode mudar o sistema completamente. Uma pequena coisa, uma pequena alteração. Eu penso que as nossas democracias, as nossas sociedades, vivem neste momento numa situação de bifurcação. A próxima eleição, o próximo ato, pode determinar ou uma queda no abismo ou um ressurgimento. Portanto, é perante esta situação que a gente tem que se posicionar neste momento e começarmos a pensar como é que se resiste, como é que se reinventam as coisas, de maneira que essa bifurcação seja decidida a favor da esmagadora maioria que quer uma vida digna e, obviamente, uma vida que, no fundo, para a grande maioria, por exemplo, deste país, foi a democracia que lhe a trouxe. Foram os tais 50 milhões que saíram da pobreza com as políticas dos últimos anos. Portanto, nós temos que encontrar, a partir deste diagnóstico radical, qual é a resistência. E é um diagnóstico complicado. E para termos um diagnóstico deste tipo, nós temos que ir aos fundamentos. E os fundamentos são também muito exigentes de análise. Eu podia ficar aqui muito tempo, mas para podermos dar a ideia dos fundamentos, são duas ou três coisas que é muito importante ver. A primeira coisa é esta. Qual é o contexto global em que estou a falar? Nós estamos, neste momento, num endurecimento do capital a nível global, que, no fundo, está por trás de toda esta vertigem autoritária de esvaziamento da democracia por dentro, que tem as suas expressões na Europa, que tem as expressões na América Latina. É uma fase final de uma globalização que começou em 1989, sob a égide dos Estados Unidos, e que está a terminar. Nós, desde 1870, temos várias ondas de globalização. Quando essa onda termina, há rivalidades enormes entre países que querem ser os candidatos à próxima globalização e pode haver guerras. Foi assim em 1914 e 1945. Em 1989, não posso detalhar todas as ondas, surge uma onda que é, obviamente, a hegemonia dos Estados Unidos, com a colaboração da Europa e do Japão. É essa globalização que está agora a chegar ao fim. Todas as globalizações assentam numa
inovação tecnológica. A inovação tecnológica desta última foi a quarta, a inovação que foi a internet, os computadores pessoais, etc. Essa inovação está a esgotar as suas possibilidades e vem uma outra. E essa outra já sabe qual é. E há uma grande rivalidade, neste momento, entre dois países que se posicionam para a próxima globalização. Os Estados Unidos e a China. A próxima inovação tecnológica é a automação, a robótica e a inteligência artificial. E tudo leva a crer que a China está muito bem posicionada para liderar essa revolução. Daí, agora entendem, as guerras comerciais dos Estados Unidos contra a China. Guerras financeiras aos aliados da China. E é aí que agora entendem também porque é que os BRICS, do qual o Brasil era uma potência muito importante, tinha que ser neutralizado. Daí o golpe ao presidente dele. Daí a nova face do imperialismo norte-americano aqui neste continente. Daí que seja muito difícil explicar aos brasileiros que realmente este grande país que pensa por si que são só as suas elites, neste momento pode imaginar que estás a ser alvo de uma intervenção imperialista brutal, de tipo novo, que usa o judiciário, obviamente, mas usa muitos outros, Instituto Milênio, Instituto Mises, tantas organizações deste país de think tanks, grande parte delas financiadas pelos irmãos Koch dos Estados Unidos, para um princípio fundamental que aparece hoje muito claro nos estudos daqueles que, tendo sido da CIA, por exemplo, no tempo dos Irão Contra, Filipe Agik publica um livro e diz: nós na América Latina só temos uma política de diplomacia. Isto é, a democracia para nós não tem interesse nenhum, desde que ela ponha em causa o acesso aos recursos naturais. O que nós queremos é o acesso aos recursos naturais e nada mais. Ora bem, e o pré-sal? Não tinha no mercado internacional o pré-sal. Isto era um atentado enorme. E um banco mundial alternativo que os BRICS queriam criar era uma alternativa muito forte. Num período de desglobalização, isto é, de rivalidade entre os Estados Unidos e a China, o alinhamento tem que ser total. Por isso a União Europeia neste momento é neoliberal. A Comissão Europeia é totalmente neoliberal. Por isso é que a América Latina tem que ser posta na ordem. Por isso é que se investem milhões e milhões para que assim seja. Não é com tropas, não é necessariamente só a CIA. São até coisas que se chamam, têm muitos nomes muito democráticos, endowments for democracy, etc, etc. Portanto, o primeiro fundamento é este. No momento de rivalidades, exigem-se alinhamentos. Deste lado, entende-se que o alinhamento tem que ser com o capitalismo norte-americano e que tem que ter uma linha só. Porquê? Porque a linha é o dólar. Porque a força dos Estados Unidos é o dólar. Como o dólar não está apoiado em ouro, só pode estar apoiado numa coisa, é que realmente todas as transações de petróleo são feitas em dólares, através de um acordo de 1971 entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. É tão simples quanto isto. Por isso, quem quer fugir ao controle do dólar nas transações comerciais de petróleo pode ser assassinado. Gaddafi, Saddam Hussein, Líbia e Iraque foram destruídos porque tinham a intenção de alterar as denominações das suas transações. Porque é que o Irão está a ser atacado? Porque é que a China está a ser... Assim, a China, obviamente, são atacados os aliados da China. O Irão e a Rússia. A China é mais difícil, diretamente, porque dos 20 trilhões de dívida dos Estados Unidos, 6 trilhões estão na mão de credores chineses. Aí a dificuldade. Primeiro fundamento. Segundo fundamento, antes de passar à segunda parte, rapidamente, é que agora torna-se claro uma certa coisa que é muito incomodatícia para muita gente. É que realmente as sociedades não são capitalistas. Foi um erro, inclusivamente, do pensamento marxista, do meu próprio pensamento. Sou um marxista, foi a minha formação de base, foi Marx. Mas não posso hoje esquecer que o Marx foi um adepto do colonialismo, pelo menos em inglês. Achou que o colonialismo da Índia tinha sido uma coisa positiva. Isto tem sido um grande erro. Nós temos pensado que as sociedades são apenas capitalistas. Não. As nossas sociedades são capitalistas, colonialistas e patriarcais. O colonialismo não desapareceu, nem terminou com a independência. Mudou de figura.
Foi o colonialismo interno dos coronéis, é o racismo na sociedade brasileira. É a xenofobia e o racismo dos europeus. É isso que leva a que 3.000 pessoas podem morrer no Mediterrâneo e não acontece nada porque eles não são humanos verdadeiramente. As nossas sociedades são divididas por aquilo que eu chamo uma linha abissal, entre a sociabilidade metropolitana dos iguais, dos verdadeiramente humanos, e a sociabilidade colonial daqueles que não são verdadeiramente humanos, negros e, durante muito tempo, mulheres também. E isso continua durante todo e hoje. Ou seja, o capitalismo não funciona sem estas 3 formas de dominação. Qual é a nossa tragédia? É que a dominação funciona articuladamente, a resistência funciona fragmentada. O movimento sindical, quando foi anticapitalista, mas foi muitas vezes racista e patriarcal. O movimento antirracista, por vezes, esquece de ser anticapitalista e antipatriarcal. Por isso é que nós tivemos que lutar, muitas vezes, com a nossa primeira geração dos nossos rappers, porque eram os machistas horríveis. E o movimento feminista, por vezes, é antipatriarcal, mas esquece de ser antirracista e anticapitalista. E, portanto, os movimentos estão fragmentados, a resistência fragmentada, a dominação está unida. E quando o capitalismo endurece o colonialismo. Mais jovens negros a ser exterminados nas periferias do Brasil. Mais intervenção militar no Rio de Janeiro. 3 negros jovens são assassinados por dia em São Paulo, em Fortaleza e no Rio. Há 15 dias, 3 mulheres foram assassinadas por seus companheiros em Brasília, durante uma semana. Capitalismo, colonialismo e patriarcado em articulação. Portanto, é muito mais forte a dominação do que aquilo que a gente pensa. E é muito difícil pensarmos como se organiza a resistência, precisamente porque nós fomos criados na ideia de que realmente resistir era contra o capitalismo, porque não o colonialismo, e, portanto, muitas vezes fomos coniventes com o racismo, até ao dia de hoje, e com o patriarcado e com o sexismo. E não pode ser, de maneira nenhuma. Portanto, eu acho que nós, a partir destes fundamentos, podemos começar a pensar na resistência. E a pensar que as instituições capitalistas, porque são também colonialistas, são patriarcais, elas não protegem se não houver uma resistência forte. A história mais pungente da minha experiência como sociólogo, ativista e militante e político também, público, foi quando nós organizámos agora recentemente, há 3 semanas, no Museu da Maré, 2 dias de reflexão de uma iniciativa que eu lancei no Fórum Social Mundial, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, em que nós lançámos uma iniciativa para continuar Marielle Franco. E aí estivemos, e foi extraordinário, porque durante 2 dias, 40 pessoas a meditar, a trabalhar, 1/3 intelectuais, 2/3 líderes de movimentos. Temos feito em muitas cidades do mundo estas oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. 5 dias depois, esta comunidade da Maré foi metralhada de helicóptero pelos militares que estão a fazer a intervenção. E um dos jovens que foi assassinados foi o Marcos Vinícius. E é pungente mostrarmos como a falsa consciência, a ideia de que as instituições nos protegem, está metida dentro da mentalidade das pessoas e os desarma. A dominação domina por causa das ideias que ela cria sobre ela própria e que nós aceitamos. É a ideia dos oprimidos que favorece os opressores. O Marcos Vinícius, de 14 anos, foi baleado por um tiro, está nos braços da mãe, a mãe chama a ambulância, os militares não deixam entrar a ambulância na favela, a ambulância leva 1 hora a chegar ao Marcos Vinícius, quando chega já é tarde. Quais são as últimas palavras deste jovem, que, como sabem, ia para a escola, com o uniforme da escola? Pergunta à mãe: "Oh mãe, eles não viram que eu ia com o uniforme da escola?" Isto é, este jovem, este adolescente, esta criança, pensava que a escola, o uniforme da escola, a defendia das balas. Não defendeu. As instituições não defendem.
se nós não resistirmos. E é por isso que nós temos que resistir. E a segunda parte do que vos quero dizer é exatamente isso. Como é que nós vamos resistir? Há 3 condições. Não desesperem, porque, como sabem, eu sou um otimista trágico. Quer dizer, eu tenho muitas dificuldades, conheço muito bem as dificuldades do mundo, acabei por las dar. Mas nunca pensar que não há uma alternativa. É de mim. Não é? Porque sei que a dominação quer é fazer isto. É incutir-nos medo para não termos alternativa. Não está à esperança. Agora, que ela é muito exigente, não tenho dúvida. São 3 condições. A primeira é que nós temos que reduzir o opressor a proporções que o tornem débil em alguma dimensão. Porque se a gente começar a pensar que o capitalismo é assim uma coisa tão forte, que nós não podemos resistir contra a Globo, contra não sei o quê, contra o capital financeiro, contra o que tal, são tão poderosos, bem, a gente começa a pensar que melhor é não resistir. Portanto, a primeira condição é tentar mostrar que o opressor tem um calcanhar daqueles, tem uma debilidade. A segunda é que há vias para atacar essa debilidade. A terceira é que nós, grupo concreto, na cidade de Niterói, em qualquer lugar, temos essa capacidade de acionar essa via. Sem estas 3 condições, por mais grave que seja a opressão, não há resistência. Foi uma grande ilusão, e é uma ilusão de muita gente, pensar que a opressão cria resistência. Não, a opressão cria vítimas. A resistência é outra coisa. É a transformação da vítima em resistência. E a resistência só existe quando exatamente há uma alternativa. Portanto, nós temos que entrar com uma outra forma, porque a situação é tão difícil que toda a gente diz, e nós temos que dizer e aceitar, nós temos que ser realistas. Nós temos neste momento em Portugal o único governo de esquerda da Europa que é extremamente realista. É moderado, mas é de esquerda. O que é que quer dizer neste momento o realismo? Não é ultrapassar os limites, porque isso, obviamente, somos facilmente neutralizados. É levar os limites até ao limite. É radicalizar os limites. É vermos que a capacidade de manobra. De alguma maneira, nós, em Portugal, neste momento, mostramos uma coisa que é simples, é que o neoliberalismo é uma mentira. Porque Portugal, desde 2016, está a fazer tudo o contrário do neoliberalismo. A economia cresce, o desemprego está ao nível de 1990, o investimento estrangeiro é maior, a imagem do país modificou, há paz, tem a taxa de criminalidade mais baixa da Europa, fazendo tudo o contrário das receitas neoliberais. O neoliberalismo diz que vai crescer a economia, não cresce. Diz que vai aumentar o emprego, não aumenta. Diz que vai aumentar a prosperidade, não aumenta a miséria. O que o neoliberalismo faz é concentrar a riqueza ainda mais. É só isso. Porque o neoliberalismo é um governo de credores, para benefício dos credores. Portanto, o realismo exige exatamente que haja uma radicalização dos limites para nós podermos encontrar alguma resistência. Então, a primeira coisa é esta, uma ideia simples também. É que nós temos alternativa a tudo. Nós não podemos deixar pensar que não há alternativas. Mas nós pensamos que necessitamos, neste momento, de um pensamento alternativo, de alternativas. Não precisamos de alternativas. Precisamos é de um pensamento alternativo de alternativas. Porque nós temos alternativa a tudo, exceto à democracia. Portanto, nós temos é que ver o que é a democracia. Porquê é que em 1970 havia 5 ou 6 tipos de democracia e agora só há um? Havia a democracia popular. Lembrem-se que nos anos 60 e 70 não se dizia que o comunismo soviético era ditadura. Eram democracias populares. Depois, os países que saíram do colonialismo europeu, pelos movimentos de libertação, só tinham um partido, o Movimento de Libertação. Também não eram ditaduras, era a democracia do desenvolvimento. Desenvolvimentistas. Pois havia a democracia comunitária dos indígenas, a democracia participativa, que tinha existido na origem, o próprio Rousseau a teorizou um pouco, e obviamente a democracia representativa. De repente, a partir dessa altura,
nós não perdemos apenas biodiversidade, isto é aquilo que a gente diz, perdeu a diversidade da natureza. A gente também perdeu demodiversidade, a diversidade das democracias. E chegámos a uma conclusão que só a democracia liberal representativa era a única legítima. Isto foi o princípio do fim da nossa situação em que nos encontramos. Portanto, nós temos que voltar à ideia de que a democracia representativa não é falsa, mas é pouca. Porque ela não sabe defender os antidemocratas que a sequestram facilmente, que a estão a sequestrar neste momento. Portanto, nós temos que a apoiar com a democracia participativa, por exemplo. E, portanto, eu tenho vindo a propor a necessidade de a primeira linha de radicalização da democracia é a articulação entre a democracia participativa e representativa. Eu tenho observado, acabei de publicar um livro que está aí, em coletivo, Demodiversidades, publicado pela editora Autêntica, que acaba de sair, em que estivemos a analisar as experiências democráticas numa série de países, num grande projeto europeu que eu dirigi até há pouco tempo, e que agora estamos a publicar os seus resultados. Muitos dos estudos são também sobre a democracia participativa aqui no Brasil. E aí fazemos muita crítica às práticas da democracia participativa. Porquê? Porque o princípio da democracia participativa, eu não conheço o caso do Niterói, portanto, o prefeito esteja à vontade, não vou fazer nenhuma crítica, pelo contrário, tenho muito boas referências do trabalho que o senhor aqui faz, sobre todo esse referendo extraordinário, sobre o uso das armas ou não armas pela Guarda Nacional, que acho que é uma coisa notável de uma visão de futuro, não perdeu agora, mas vai ganhar na próxima, portanto, não tenha dúvida, tenha paciência, o progresso da humanidade nesse aspecto leva algum tempo, e portanto é preciso ter paciência, mas é preciso articular. O que é que aconteceu muitas vezes é que se partidarizou a democracia participativa. Tentou-se dominar partidariamente a democracia participativa. E isso é o fim da democracia participativa. Porque ela começa a refletir os erros da própria democracia representativa. Na origem, quando, por exemplo, era o prefeito Tarso Genro, lembro muito bem que eu fiz um estudo, que correu o mundo, e que alguns terão lido, sobre a democracia e participação. Nessa altura, não havia, até porque em Porto Alegre o PT nessa altura era uma minoria ao nível das comunidades, não era ele que dominava. Mas, posteriormente, ela perdeu energia. A democracia participativa é importante, mas ela não basta neste momento ter de um lado os partidos e a democracia representativa e a democracia participativa a nível dos municípios. Temos que fazer duas coisas de radicalização. É que não há nenhuma razão para que a democracia participativa seja só a nível municipal. Devia ser também a nível estadual e devia ser a nível federal. E não há nenhuma razão para não ser. Temos hoje projetos de engenharia, digamos, institucional que o podem produzir. Mas é uma outra coisa que vai ser muito mais difícil aos partidos que vão surgir depois, e em breve espero que vejam surgir, partidos novos, não é o Partido Novo, mas novos partidos de outro tipo, que têm que surgir, que são o que eu chamo os partidos de movimento, que é o seguinte, que isto pode ser uma inovação que pode ocorrer nos partidos atuais, não tenho dúvidas, mas vai ser difícil. É que a democracia participativa tem que estar dentro dos próprios partidos. O partido que representa, que é o grande representante da democracia representativa, tem que ele próprio estar criado, mantido e sustentado por democracia participativa. Quem escolhe os candidatos a uma eleição, democracia participativa. Quem define o programa do partido, democracia participativa. Não podem ser os barões dos partidos. Não podem ser as elites burocráticas que controlam os partidos. Portanto, isto vai obrigar, para além de muitos outros mecanismos, como o referendo, etc., vai obrigar exatamente a muito trabalho de transformação e refundação dos partidos. Obviamente, falar disto neste momento, num período eleitoral no Brasil, é obviamente, muito difícil, porque as eleições são um momento de conservação do que existe. Não se pode pedir a um partido que inove quando está numa luta eleitoral. Mas todos vós, os verdadeiros democratas, que são quase todos, deste país, das classes populares, pelo menos, e os seus aliados, estão a olhar para 2018, mas com os olhos fixos depois de 2018. Precisamente porque a democracia vai exigir de todos vós um grande esforço. Mas radicalizar a democracia não é só democratizar a democracia, que é fundamental.
É uma aposta na diversidade a sério. E essa diversidade tem que estar logo na economia. A economia de mercado é perfeitamente legítima, capitalista. Nesta fase, não podemos eliminá-la. Agora, se virdes bem, as sociedades não são economias capitalistas. No terreno, quem produz os nossos legumes, quem produz a nossa comida, 70% da economia da nossa comida na mesa é produzida por camponeses, a economia familiar, a economia camponesa, que não é a economia capitalista, industrial. Por que razão é que a única economia que é protegida pelas nossas políticas hoje é a economia capitalista? E nos últimos anos cometemos muitos erros nesse sentido. Expulsaram-se muitos camponeses, desmatou-se demasiado a terra, destruiu-se demasiado a Amazónia. Nós não precisamos de um desenvolvimento alternativo, precisamos de uma alternativa ao desenvolvimento. Isso exige uma outra concepção da natureza. Isso vai ser muito difícil aos urbanos, mas os urbanos hoje são muitas vezes ecologistas e, portanto, sabem quem nos está a ensinar a natureza são os povos que foram mais oprimidos, mais excluídos pelos colonizadores europeus e pelos seus descendentes, pelos povos indígenas. O conceito de natureza, do território, das comunidades indígenas e afroquilombolas deste continente são aquelas que nos estão a dizer como é que a gente deve cuidar da terra e da natureza. Não é por acaso que 75% da biodiversidade do mundo está em territórios indígenas ou afrodescendentes. São estes os guardiães da natureza, da biodiversidade. O que nós fizemos foi que eles garantiram a biodiversidade e nós não garantimos a demodiversidade. E temos que juntar esses dois planos. Isso é outro momento de refundação muito grande que nós temos que ter ao nosso dispor. Mas há muitos outros, a meu entender, eu não posso obviamente prolongar, ficaria aqui muito tempo, mas há uma coisa que nos perturba, obviamente, e que sei que muitos de vós começais a pensar nisso, o Instituto de Novos Paradigmas, por certo, que o faz, que é exatamente esta questão, de que realmente, historicamente, foi o trabalho que criou cidadania. Os trabalhadores primeiro foram trabalhadores, depois é que foram cidadãos, porque inicialmente não votavam. Sabem porque é que os trabalhadores não votavam? Porque não eram autónomos. Porque a teoria liberal dizia que só deve votar quem é autónomo. Quem é autónomo é quem é proprietário ou quem é dono de uma empresa. Os trabalhadores vão votar naquele que o patrão diz que eles devem votar. Então não votam. As mulheres, porque são inferiores, votam o que dizem os maridos. Portanto, também não devem votar. E os trabalhadores, pela mesma razão. Os trabalhadores votaram. E o trabalho, como trabalhadores, como sindicatos, foram lutas extraordinárias para conquistar a cidadania. O que vai acontecer quando houver automação, inteligência artificial e robótica? É o fim do trabalho? Não pensem que vai haver o fim do trabalho. Há uma parte significativa que vai ser automatizada, é evidente. Mas há muito trabalho. Quer trabalho no fundo, o trabalho de serviçal, o trabalho dependente que vai ser uma reprodução do racismo e do sexismo nas nossas sociedades, não vai ser automatizado. E o trabalho no topo dos executivos das grandes empresas também não vai ser automatizado. Vai ser gente muito concreta, famílias muito concretas, que por telefone vão continuar a falar gente, que vai continuar a falar e não autómatos. Não é? Agora é evidente que vai haver aqui uma crise do trabalho. Então nós temos que reinventar a cidadania. A cidadania que se apoiou no trabalho, tem ela agora que apoiar aqueles que trabalham e os que não trabalham. Porque estamos numa situação em que quem trabalha cada vez mais para ter um salário decente e há cada vez mais gente sem trabalho. Esse é o drama. O trabalho, efetivamente, não pago, nunca foi tão grande de quem trabalha. Não é por extraordinários, é por qualquer jovem aqui vai perder horas e horas a fazer portfólios, organizar currículos, preparar entrevistas no seu computador toda a noite, que nunca ninguém lhe vai pagar. Trabalho não pago, não é apenas o trabalho das mulheres. A ideia da terceirização que está a ser aprovada neste país é que a percentagem do trabalho não pago sobre o trabalho pago seja cada vez maior. Portanto, nós temos de trazer uma ideia cidadã de trabalho. Portanto, estão aqui, como veem, uma série de tarefas que são muito importantes, a meu entender, e que mostram isto.
é que realmente qualquer iniciativa democrática, de radicalização democrática, tem que ser anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. E se não o for, está votada à derrota. Eu continuo a ver muitos documentos de esquerda, de manifestos, etc., que deixam exatamente a questão racial em segundo lugar e a questão patriarcal em segundo lugar. Enquanto isto for assim, não vamos longe. Eles vão se aproveitar da nossa divisão. Portanto, eu penso que é por aqui. Há muitas outras coisas. Eu, por exemplo, podíamos falar indefinidamente no tema que me apaixona hoje, é contra o extrativismo do tempo. Porque não há apenas extrativismo de recursos naturais, é o extrativismo do tempo. Vejam como esta sociedade, o que ela fez no prazo de um século. Nós começámos com o tempo e acabamos com a falta de tempo. Toda a gente criou-se uma escassez artificial de tempo que não dá para a gente se contemplar. Muitas vezes para a gente se amar, para a gente se divertir, para pensar. O extrativismo temporal é uma das armas massivas de destruição massiva das sociedades capitalistas, coloniais e patriarcais do nosso tempo. Portanto, qual é a regra geral fundamental? Não é receita, mas aquilo que eu penso que, de alguma maneira, de uma ou de outra forma, nós temos que fazer. O neoliberalismo é uma arma de destruição da esperança, criando medo a grande parte da população para que 1% tenha esperança e só esperança, não tenha medo. O medo dá-se pela disciplina económica, ajustamento estrutural, ajuste estrutural, a disciplina da luta contra o terrorismo, vigilância, a luta das políticas das drogas, que obviamente devia ser lutada e travada na Praça dos Três Poderes, que é onde ela se gera, a droga, e não nas favelas. Mas obviamente é exatamente uma forma da disciplina do neoliberalismo, para criar medo, indignação, para que uns pequenos grupos só tenham esperança. Nós só podemos resistir com estas armas que temos na mão, que não são muitas, mas são fortes, nesta seguinte condição. É que nós temos que perder um pouco de medo para podermos ter esperança. E também temos que incutir algum medo àqueles que só têm esperança. Muito obrigado. Professor, obrigada a todos vocês. Professor, obrigada por nos aquecer a alma, nos dar ânimo, nos renovar para seguir em frente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero agradecer ao prefeito Rodrigo Neves por esse seminário lindo, essa casa cheia, que continua amanhã, que eu vou dar esse recadinho agora. Doutor Tarso Genro, muito obrigada. Eu quero lembrar que o seminário Democracia e Gestão Pública no século XXI continua amanhã no auditório do Caminho Niemeyer. Às 10 horas, nós vamos ter o painel Participação e Democracia no século XXI, com a presença da Cristiana Freitas, do Renato Rovai, do Tiago Peixoto e a mediação de Axel Grael. E às 11h30 teremos o painel Cidades Inteligentes e Desenvolvimento Econômico Local, com a Bruna Santos, Eduarda Larroque, Leonardo Musi e a mediação da Giovana Victor. Muito obrigada a presença de todos vocês, uma boa noite.